Vou compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abre Marcos capítulo 10, no versículo 28, por favor. Marcos 10, 28. Eu já preguei isso aqui há uns meses atrás e hoje eu senti agora fortemente no meu coração de falar com você nessa noite. Uma palavra importante de Jesus Cristo para a tua vida, tá? Marcos 10, 28. Eu vou ler com vocês aqui essa versão. Queria que vocês lessem comigo, até do 28 até o versículo 31. Vamos lá. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, e você vai ler comigo, casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, versículo 30, que não receba quantas vezes? Está fraco demais. Que não receba quantas vezes? 100 vezes mais, tanto já neste, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, ele deu um alerta, e no século futuro a vida, pronto, segura até aí. A palavra de Deus, como a gente sempre costuma dizer para você, ela fala que o Antigo Testamento inteiro, ele falava sobre Jesus. Desde o Gênesis já falava sobre Jesus. Eu estava vendo um artigo ontem, um pedacinho de um homem falando num podcast, e deu uma luzinha na minha cabeça. A Bíblia fala que quando Adão e a Eva, eles caíram no pecado da desobediência, o pecado do Adão e da Eva foi a desobediência. Quando eles caíram no pecado da desobediência e deram voz à serpente, porque muito dos problemas que a gente acarreta para a nossa vida é a gente dar voz a quem a gente não precisa dar voz. O Adão e a Eva, todos os dias eles tinham uma conversa particular com Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele descia no Éden e conversava na viração do dia, assim que a Bíblia fala. Em um determinado dia apareceu uma serpente, a Bíblia fala que incorporada por Satanás, e começou a ludibriar o Adão e a Eva, primeiramente a Eva para comer o fruto do bem e do mal, e era uma conversa linda. Quando você parar para analisar, geralmente as conversas que o inimigo chega para a gente utilizando alguém, geralmente são conversas bonitas, para poder ludibriar o povo de Deus. Eu fico imaginando essa conversa da serpente com a Eva. Devia ser assim: olha, você não pode comer da árvore do bem e do mal, mas não tem problema nenhum, vocês não vão morrer, vocês só vão abrir os olhos de vocês, vocês vão entender coisas melhores, coisas que vocês não conseguem entender hoje, vocês vão entender depois. E aquilo foi tomando conta do coração da Eva. A Bíblia diz que a Eva comeu e não morreu. Depois ela deu para o Adão também não morreu, só que naquele momento eles tiveram consciência de que estavam nus. Aí você se pergunta, por que antes disso eles não tinham consciência? Porque eles viviam um processo, um período de nós humanos, chamado dispensação da inocência. O Adão e a Eva, eles já nasceram adultos. Eles nunca foram crianças. Deus já criou o Adão adulto. A Eva também, ela foi criada adulta. A Eva foi tirada da costela de Adão, não é assim que fala a Bíblia? Só que a idade mental dos dois era uma idade de criança. Você consegue compreender? Eles eram muito inocentes. Se você pegar uma criança, um filho teu, os pais aqui ou os avós, e botar o que fazia antigamente, fazia muito isso, eu não sei se ainda faz hoje em dia, botava um pano em casa e pegava um bonequinho e botava a mão dentro do boneco e ficava brincando de marionete, a criança vai acreditar. A criança que é bem criança acredita, geralmente, né? Porque tem crianças hoje em dia que, meu Deus, ela está dando aula pra gente. O dia das crianças vai me contar que um dia um menino aqui estava do lado, na hora da aula, o menino: tia, com licença, com licença. Quando a senhora tiver um tempinho, eu gostaria de falar sobre educação financeira. A criança aqui na sala, para isso. Mas normalmente a criança é inocente. A Bíblia diz que quando eles perderam essa inocência, eles se esconderam. E a palavra de Deus fala que quando Deus desceu no Éden, ele fez uma pergunta: Adão, onde está você? Quando você para imaginar, o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele já sabia que o Adão ia pecar. Ele já sabia onde o Adão estava. Mas por que ele perguntou onde é que ele estava? Eu acredito, e eu sou partidário da seguinte tese, de que o nosso Deus, ele estava dando uma oportunidade para o Adão se arrepender. Adão, onde é que você está? A Bíblia diz que o Adão não se arrependeu. O Adão, ele colocou a culpa em duas pessoas. Ele colocou a culpa na Eva e em Deus. Ele disse assim: a mulher que tu me deste me fez pecar.
Ele não assumiu. E não tem como a gente encontrar perdão diante de Deus se a gente não assume os nossos pecados. A partir do momento que eu não assumo pecado nenhum, consequentemente eu não tenho pecado. Se eu não tenho pecado, eu não tenho por que ter perdão. Consegue entender? A Bíblia fala que naquele momento já apontava para Jesus. Por quê? Porque houve uma sentença. Houve a sentença do Adão, houve a sentença da Eva e houve a sentença da serpente. Quais foram as sentenças? A sentença do Adão: você vai ter que suar para comer. O Adão não precisava suar para comer. O trabalho do Adão era colocar nome em bicho, gente. Ele só precisava cuidar do Éden. E era um rapaz inteligente. Vamos lá. Ele colocou o nome de vaca na vaca. A vaca não tem cara de vaca? Tem. A zebra não tem cara de zebra? Tem. Girafa não tem cara de girafa? Tem. O cara foi inteligentíssimo. Botou nome em todos os bichos. Só que a partir do momento que ele caiu nesse pecado da desobediência, ele precisou suar para comer. Foi a sentença do Adão. Sentença da Eva: as dores do parto seriam multiplicadas. Eu fico imaginando as irmãs que vão para o céu. Quem são as irmãs que vão para o céu? Dão glória a Deus. Qual vai ser o teu papo com a Eva quando chegar lá? Ah, Eva, dá voz para uma serpente, Eva. As dores do parto seriam multiplicadas. Mas naquele momento, a serpente, ela teve a sentença dela. Qual foi a sentença da serpente? Rastejar sobre a barriga e engolir poeira. E o diabo também teve a sentença dele. A Bíblia fala que Deus olhou para a serpente, só que o diabo estava incorporado, e disse: a semente da mulher vai pisar a tua cabeça. Quem é a semente da mulher? Jesus. Lá no Éden, Deus já fez todo o plano da salvação. E a Bíblia diz que além disso, Deus já fez algo que nós comemoramos na semana passada. O que foi que Deus fez? A Bíblia diz que Deus matou um animal inocente para poder pegar o pelo desse animal e cobrir a Eva e cobrir o Adão. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é comparado como um cordeiro mudo que foi até o matador, um cordeiro inocente, porque só um inocente para pagar o preço, porque não é inocente. Já lá no Éden já apontava para Jesus. A palavra de Deus fala que o Velho Testamento inteiro apontava para Jesus. E no Novo Testamento Jesus chegou. Quando Jesus chegou, ele chegou inaugurando tudo que não acontecia no Velho Testamento. Por exemplo, você não encontra no Velho Testamento exorcismo de demônio. A prova disso é que quando Jesus Cristo, a primeira vez que ele foi exorcizar um demônio, que ele foi expulsar demônio, que ele foi libertar as pessoas, os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim: ele é Beelzebu, ele está fazendo isso pelo poder dos próprios demônios. Por quê? Porque o Beelzebu na cultura judaica é tido como o senhor das moscas. Por que você está falando isso, pastor? Porque a mosca, para o judaísmo, é tida como uma mensageira do inferno. Então ele estava dizendo que o Senhor Jesus era um mensageiro do inferno. Por isso que ele estava expulsando os demônios. Ninguém aceitava que Jesus fizesse aquilo. Gente, Jesus Cristo tinha tanta autoridade sobre o diabo que ele não deixava o diabo falar. Eu conversava com os irmãos ontem, e eu explicando para ele que eu dizia: meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode dar voz ao diabo. Jesus Cristo ensinou isso desde o início. A palavra de Deus fala que uma vez Jesus Cristo estava pregando numa sinagoga. O que era uma sinagoga? A sinagoga era uma espécie de filial do templo. Existia o templo, a segunda versão do templo de Salomão, e existiam as sinagogas. Elas eram as filiais. Para as pessoas que não podiam ir até o templo, elas iam para a sinagoga em sua cidade. Jesus Cristo estava numa sinagoga e de repente uma pessoa endemoniada se manifestou no meio da igreja, no meio da sinagoga. Jesus Cristo deu duas ordens. A primeira ordem que Jesus Cristo deu ao demônio que estava manifestando naquela mulher foi a seguinte: cala a tua boca. Na Bíblia você olha uma versão mais culta, dizendo assim: cala-te, que a Bíblia é toda culta, né? Cala-te. Por quê? Porque Jesus Cristo não dá vez ao diabo. Não dê voz ao inimigo dentro da tua cabeça. Amém, irmãos? Olha para o irmão que está do teu lado, diga: meu querido, não dê voz ao diabo. Diga: dê voz a Jesus Cristo. E eu faço questão de enfatizar isso nessa introdução rápida que eu estou fazendo para vocês, porque um dos males que está acometendo as pessoas hoje é um negócio chamado ansiedade, e o outro é a depressão. Tem muita gente dando voz ao que não é para dar. Deixa eu te falar uma coisa bem importante: Jesus Cristo morreu por ti e ressuscitou para te dar vida eterna. A Bíblia fala que é vida e vida em abundância. Quem recebe diz amém. Então tudo que o diabo falar diferente disso é mentira, porque o diabo é o pai da mentira.
Então, quando o inimigo quiser botar coisas na sua cabeça, tenha em mente, blinde a sua cabeça, blinde a sua mente, de que Jesus Cristo morreu por ti e Ele é vitorioso, e se você se apegar com Ele, você também vai ser vitorioso. Amém? A Bíblia fala que Jesus Cristo mandou o inimigo calar a boca e depois expulsou o inimigo daquela pessoa. E Jesus Cristo chegou inaugurando muita coisa. Jesus Cristo ressuscitava defunto. Jesus Cristo fazia cego enxergar, e era das maneiras mais inusitadas. A Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo chegou para um cego, e a Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho do cego e mandou o cego se lavar. Quando o cego se lavou, ele estava enxergando. Paralítico andava. E as pessoas começaram a ficar abismadas com aquilo. E Jesus, consequentemente, começou a ser seguido por muita gente. Eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, que Jesus Cristo tem um controle de tudo, mas tinha uma coisa que Ele não conseguia ter controle. Quem lembra o que é? Jesus Cristo não tinha controle da fama dele. A prova disso é que Jesus Cristo operava um milagre, e toda vez que Ele operava um milagre, Ele não queria a glória para Ele mesmo. Tem gente que não pode fazer um ai dentro da igreja e quer que todo mundo fique reconhecendo. Ainda tira uma selfie. Eu vou varrer a igreja e tiro uma selfie com a vassoura. Meu Deus, deixa Jesus Cristo te honrar. A Bíblia fala que aquele que te vê no secreto te honrará publicamente. É isso que a palavra de Deus diz. Faz para Jesus. A palavra de Deus fala que tudo que nós fazemos para Jesus, no final vai ser provado no fogo, para saber se foi para Jesus mesmo. Tudo. Isso é em qualquer lugar, tá, gente? Em qualquer denominação, em qualquer igreja, em todas as eras foi assim. E a palavra de Deus fala que onde Jesus Cristo andava, muita gente ia atrás dele. Ele dizia assim: olha, gente, eu estou curando você, mas não precisa falar que fui eu não, tá bom? O que o pessoal fazia? Saía pulando no meio da rua e dizia assim: aquele barbudo ali me curou. Aquele homem ali me curou. A Jesus Cristo curava no sábado, era proibido fazer tudo dia de sábado. Jesus Cristo chegou certa vez no tanque de Siloé, olhou para um homem e disse assim: pega a tua cama e anda. O homem ficou tão feliz, ele pulou, pegou a cama dele e saiu andando, e era um dia de sábado. A Bíblia fala que quando o homem saiu andando do tanque de Siloé, os fariseus chegaram até Jesus e chegaram até o homem e disseram assim: o que é que você está fazendo carregando a sua cama? Porque não podia carregar peso no dia de sábado, no decorrer da lei. O homem disse assim: tem uma pessoa que me curou, e ele disse para eu pegar a cama e andar. E os fariseus olharam assim: quem foi que te curou? Quem foi que fez a transgressão do sábado? O homem disse assim: eu não sei quem é ele, porque o homem não conhecia Jesus. Eu só sei que ele me curou, está com anos que eu não andava, agora eu estou andando, e além de andar, eu ainda estou carregando o símbolo da minha antiga derrota, porque agora eu estou sendo honrado. Está conseguindo entender? Jesus Cristo saiu inaugurando tudo, e muita gente perseguia Jesus. As pessoas perseguiam Jesus para poder difamá-lo. Como eu acabei de citar um exemplo para vocês, quando disseram que Jesus Cristo era o chefe dos demônios, isso foi uma difamação. As pessoas iam atrás de Jesus, atrás de bênção. A Bíblia diz que certa vez, eu estou citando exemplos para você, certa vez Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, 5 pães e 2 peixes, e alimentou 5.000 homens. Na verdade, o milagre de Jesus foi muito maior do que o que a gente lê, porque naquela época mulher e criança não entravam na contagem. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que todo mundo comeu e se fartou, e sobraram 12 cestos. A Bíblia diz que quando Jesus saiu dali, ele foi orar. Depois que ele saiu da oração, ele passou para outra margem do mar da Galileia. Quando ele passou para outra margem do mar da Galileia, toda aquela multidão que tinha experimentado o milagre saiu atrás de Jesus. Quando chegou lá, estava todo mundo querendo comer pão e peixe de novo, porque aquelas pessoas só queriam um milagre. Ninguém queria um relacionamento verdadeiro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para todo mundo, e naquele dia ele se negou a operar um milagre. Pastor, Jesus se negou a operar um milagre? Se negou. A Bíblia diz que ele olhou para eles e disse assim: olha, vocês só querem comer pão, nem só de pão viverá o homem, pois hoje eu não vou liberar milagre para ninguém. A Bíblia diz que as pessoas olharam para Jesus e disseram assim: a pregação desse homem é muito dura. Gente, as pessoas não gostaram da pregação de Jesus. Você imagina? Você imagina isso? A pregação desse homem é muito dura, e foi embora. Quando as pessoas foram embora, Jesus Cristo estava tão chateado, ele estava irado. Pastor, Jesus Cristo se ira? Sim. Deus se ira? Se ira às vezes sim. Ou você acha que o dilúvio foi um momento de alegria? Você acha que bola de fogo caindo em Sodoma e Gomorra foi um momento de felicidade? Ele estava chateado. Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse: olha o seguinte, vocês também vão me abandonar? A Bíblia fala que o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para Jesus e disse: Senhor, ele falou uma das frases mais bonitas que eu acho da Bíblia: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
na frente de todo mundo. E eles decidiram ficar com Jesus. E a palavra de Deus fala que um certo dia Jesus Cristo estava andando. Chegou um grupo de crianças, que nem que a gente fez agora há pouco. As crianças começaram a sentar no colo de Jesus, começaram a se aproximar de Jesus. E os discípulos começaram a repreender. Ei, sai menino, sai daí. Tinha um ditado muito antigo, que eu nunca gostei desse ditado. Nunca gostei. Eu acho um ditado machista, acho um ditado horrível. Que era um ditado que os antigos falavam assim, que... menino, mulher e M, tudo começa com M. Você já ouviu falar esse ditado? Eu nunca gostei, porque o Mateus também começa com M, mas eu não gostava de jeito nenhum. Horrível, naquela época as pessoas não consideravam menino. A Bíblia fala que Jesus Cristo repreendeu todo mundo assim: deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Deixe vir a mim. Olha, é o seguinte: quem não tiver um coração igual um coração de uma criança, no sentido de inocência, não vai herdar o reino dos céus. E Jesus chamou todas as crianças. A Bíblia diz que Jesus naquele dia orou pelas crianças do jeito que a gente fez aqui, e depois dispensou as crianças e continuou a caminhada dele. No meio da caminhada veio um jovem rico, que está aqui no capítulo 10, e disse assim: Senhor Jesus, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo olhou para aquele jovem e disse: olha, você já conhece os mandamentos. Você já conhece: honra teu pai e tua mãe, amarás a Deus acima de todas as coisas, não farás imagem de escultura para ti, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Começou a falar os mandamentos. Aí o jovem disse assim: eu já faço tudo isso aí. Tudo que o Senhor está falando não é novidade. Tem mais alguma coisa para eu fazer? A Bíblia fala que Jesus Cristo, isso é uma linguagem minha, tá? Bateu um raio-x no rapaz. Por quê? Porque no Salmo 139 fala que o nosso Deus, ele sonda o nosso coração. Vou falar de novo para você dar uma glória a Deus bem forte. O nosso Deus sonda o nosso coração. E a Bíblia fala no mesmo Salmo: antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece. Ele sondou o coração daquele rapaz e viu que naquele coração existia uma coisa mais importante do que ele. O que era que tinha? Din-din, money. Jesus Cristo olhou para aquele rapaz e identificou que no coração dele tinha algo mais importante para ele, rapaz, do que Jesus. Jesus Cristo não perdeu a oportunidade. Não perdeu a oportunidade. Ele olhou para o rapaz e disse assim: faz o seguinte, quer ser salvo mesmo? Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Gente do céu, a palavra de Deus fala que o semblante do rapaz mudou. O rapaz ficou triste porque é uma proposta impactante. Tudo que você conquistou na tua vida, faz o seguinte: vende tudo, não utiliza o que você vai usufruir, dá aos pobres, aí você me segue. A Bíblia diz que o rapaz ficou murcho, ficou triste. E imediatamente, de acordo com a palavra de Deus, o rapaz saiu e foi embora. Os discípulos olharam toda aquela situação. E no meio dos discípulos de Jesus tinha todo tipo de gente. Só para você entender, tinha todo tipo de pessoas da classificação social. Tinha empresário. Empresário, pastor? Tinha empresário. O Pedro era empresário. Pedro, Tiago e João A piada é sempre inevitável, né? Eram 3 sócios. Tiago e João eram irmãos. Pedro era irmão de André, que era outro discípulo de Jesus. Só que só o Pedro era sócio do Tiago e do João. Então tinha empresário, tinha funcionário público. Quem era o funcionário público? Quem chuta? Meu xará. Ele era um publicano. Ele era um funcionário público responsável pela coletoria. Ele era da Receita. Tinha um cara, além de ter um funcionário do governo, tinha um cara contra o governo, que era o Simão Zelote. O que eram os Zelotes? Zelote era um partido político. Eles eram um partido que era contra o governo romano. Só para você entender rapidamente, em Israel, dentro de Jerusalém, quem comandava não eram os judeus, quem comandava era Roma. Então os Zelotes, eles faziam briga armada contra o governo. Eles armavam emboscada, eles planejavam um ataque à fortaleza de Antônia, que é a fortaleza que o Herodes construiu. Aí Deus chama empresário, Deus chama um traíra, que é o Judas. Jesus chama um empresário, chama um traíra, chama um funcionário do governo e chama um cara contra o governo. Tudo para fazer a mesma trupe. E continuou com todo mundo, agregando todo mundo. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo fez aquela proposta para o jovem rico, os discípulos olharam toda aquela situação e ficou todo mundo amedrontado. Tipo assim, gente, e agora?
A gente largou tudo para seguir Ele. A gente largou tudo para seguir Ele. A gente pensava que ia ganhar alguma coisa. Porque todo mundo, só um parêntese rápido, todo mundo vai até Jesus com algum interesse. Todo mundo, lógico. Tem gente que vai com o interesse de transformar o marido. Tem gente que vai com o interesse de transformar a casa. Tem gente que vai com o interesse, vai até Jesus com o interesse de arranjar um trabalho. Isso é pecado, pastor? Não. Você não precisa de um milagre, não. Eu preciso. Eu oro a Jesus pedindo coisas. Isso é normal. Jesus Cristo ensinou isso pra gente. Ele disse assim, ó, pedi e dá-se-vos. Buscar e acharei, bater e abrir-se-vos. Porque todo aquele que pede, ao que busca, encontra. E ao que bate, olha, ora a mim. Ora a mim, Jesus ensinava. A Bíblia diz certa vez, só para continuar no parênteses rapidamente, a Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo estava ensinando tantas pessoas a orarem a Ele, pedindo as suas bênçãos, que Ele contou uma parábola. Ele disse, olha, existia uma viúva e um juiz iníquo. Jesus Cristo estava ensinando e incitando as pessoas a orarem a Ele, pedindo as suas bênçãos. Existia uma viúva e um juiz iníquo. O que é iníquo? Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é quando você erra. Iniquidade é quando você sabe que é pecado, você sabe que é errado e mesmo assim consegue e escolhe errar. É diferente, é um patamar acima. A Bíblia diz que existia uma viúva e um juiz iníquo. E a viúva pedia para o juiz, essa é a parábola que Jesus contou, julgar a sua causa. E aquele juiz não julgava a causa porque ele era iníquo, ele era injusto. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo conta na parábola, diz assim, de tanto ela insistir, o juiz que é iníquo julgou a causa dela em favor dela. Aí Jesus encerra a parábola dizendo, imagina o vosso pai que vos ama, será que ele não vai abençoar vocês? Jesus estava incitando as pessoas a orarem e a pedirem, então não é pecado. A Bíblia fala que Jesus Cristo estava lá e os discípulos estavam ao redor e ficou todo mundo atônito porque todo mundo viu aquela proposta impactante. Quando eles fizeram a proposta, Jesus fez a proposta que o jovem rico foi embora, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, tinha que ser o Pedro, né? Chegou para Jesus e disse essas palavras de Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe na frente de todo mundo, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Em outras palavras, Jesus Cristo vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz aqui? A gente deixou tudo para te seguir. O Senhor está pedindo para Ele deixar tudo e te seguir, a gente já fez isso. E a gente, vai acontecer o que com a gente? A gente já fez o que o Senhor propôs para Ele há muito tempo, ó. Muito tempo. Gente, os discípulos, eles andaram lado a lado com Jesus cerca de 3 anos e meio. Isso aí que o Senhor está propondo para esse rapaz, a gente já fez. E agora? A gente vai acontecer o que com a gente? A Bíblia diz que Jesus Cristo deu uma lição para o Pedro. Qual foi a lição que Jesus fez? A lição de que quem escolhe e aceita a proposta dele é abençoado. Vou te citar um exemplo de pessoas que aceitaram a proposta de Jesus e pessoas que não aceitaram a proposta de Jesus. A pessoa que não aceitou a proposta de Jesus foi o jovem rico. Jesus fez a proposta para ele, fez ou não fez? Ele aceitou? A Bíblia fala que um dia Jesus Cristo entrou dentro da cidade, a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Jericó tem cerca de 10 mil anos. A Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro de Jericó, tinha um homem que queria conhecer Jesus. Lembra que eu falei agora há pouco que todo mundo vai até Jesus com uma necessidade, com um desejo? Tinha um homem que só queria conhecer, porque Jesus era famoso. Quem era esse homem? Zaqueu. O Zaqueu subiu em cima da árvore porque ele era bem pequenininho e ninguém gostava dele. O Zaqueu também era outro funcionário público. E ele queria conhecer Jesus, e a palavra de Deus fala que Jesus Cristo foi andando. Quando chegou embaixo da árvore, o Zaqueu disse, Zaqueu, desce da árvore porque hoje eu vou cear na tua casa. A Bíblia diz que imediatamente o Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus dentro da casa dele. Quando Jesus Cristo entrou dentro da casa de Zaqueu, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo não falou nada. Até então Jesus estava dentro da casa, mas o Zaqueu ainda não tinha recebido salvação. A palavra de Deus fala que ficou todo mundo murmurando de um lado, murmurando do outro, dizendo assim, como é que Jesus Cristo se senta à mesa com esses iníquos? Jesus Cristo se senta à mesa com esses pecadores? A Bíblia fala que o Zaqueu, tomado pelo amor de Jesus, que invadiu o coração dele, se levantou e tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Ele disse, mestre, se eu roubei alguma coisa a alguém, eu vou devolver quantas vezes? 4 vezes mais. Eu imagino que no jantar ficou todo mundo boquiaberto. Uau, o cara vai devolver 4 vezes mais. A Bíblia diz que o Zaqueu estava tão cheio, tão impactado pelo amor de Jesus, que ele continuou. Ele disse, mestre,
tudo que eu tenho, metade eu vou dar aos pobres. Ficou todo mundo atônito. A Bíblia fala que depois dessa atitude do Zaqueu, Jesus Cristo liberou a maior bênção que um ser humano pode receber: a salvação. A Bíblia diz que Jesus olhou para o Zaqueu e olhou na frente de todo mundo e disse assim: hoje entrou salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Amém, irmãos? A Bíblia não fala mais nada se o Zaqueu cumpriu o que ele falou. Não diz. Por que você está falando isso, pastor? Porque pode ser que ele não tenha cumprido. A Bíblia não diz se ele cumpriu. Mas como assim, pastor? Estou explicando para você que quando Jesus Cristo entende e enxerga um coração verdadeiramente arrependido, para ele já basta para liberar a salvação. Às vezes a gente nem consegue cumprir o que a gente promete, mas Jesus Cristo já libera a bênção, porque ele identificou no Zaqueu um coração arrependido. Por que você está falando esse exemplo? Eu estou citando para você dois paralelos: o jovem rico que não atendeu o chamado de Jesus e o Zaqueu que atendeu. Você está entendendo? Propósito. Jesus Cristo liberou propósito para aquelas duas pessoas, mas só um deles atendeu o chamado de Jesus. Quem está aqui para atender o chamado de Jesus? A Bíblia fala que o Pedro olhou e fez: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, e agora? Jesus Cristo jogou na cara do Pedro e na cara de todos os discípulos o versículo 29. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Em outras palavras, eu, Pedro, e os demais que estão olhando, não fico devendo nada a ninguém. Misericórdia. Jesus Cristo não fica devendo nada para ti. Tudo que você fizer para Jesus, ele falou aqui, ó, versículo bíblico, que ele devolve quantas vezes? Em todos os cenários da tua vida. E Jesus Cristo fez questão de abranger tudo. O Pedro não falou o que ele tinha abandonado, mas Jesus Cristo sabia. O Pedro ele abandonou assim. Ele decidiu seguir Jesus, mas o Pedro era casado. Como que o Pedro era casado? A Bíblia fala que Jesus curou a sogra do Pedro. Não vejo o Pedro pedir para Jesus curar a sogra dele, mas Jesus foi lá e curou, né? Você não vê esse versículo, mas ele foi lá e curou. Pedro era empresário, como eu acabei de falar. Jesus Cristo olhou para o Pedro: Pedro, fica tranquilo. Se você abandonou tudo para me seguir, a certeza da bênção é certa, porque eu não fico devendo nada para você. O que a palavra de Deus fala? Buscar em primeiro lugar. Mais forte. Buscar em primeiro lugar e a sua justiça. São duas coisas. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você acha que Jesus Cristo não está vendo o teu caminhar na casa dele, não? Pastor, só Deus sabe como é que eu chego na igreja. Só Deus sabe mesmo. Mas Deus sabe mesmo. Tem duas pessoas que estão acompanhando você. A Bíblia fala que é uma ao teu redor e outra ao derredor. Você sabe quem é? Jesus e o diabo. Os dois estão olhando você caminhar em direção à casa de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, que o diabo, ele ruge ou ele brama como um leão, procurando a quem tragar ao derredor. O que é derredor? Derredor é um plano mais aberto, porque ao redor, de acordo com a palavra de Deus, estão os anjos do Senhor. Falar de novo, você dá um glória a Deus para dar dor de cabeça no capeta. Ao teu redor estão os anjos do Senhor. Ao redor da tua casa estão os anjos do Senhor. Ao redor desse teu filho rebelde que te dá trabalho estão os anjos do Senhor. Ao redor desse teu marido que não para do pinga de mim estão os anjos do Senhor. E Jesus Cristo está olhando o teu caminhar em direção à casa dele. Você acha que o Senhor não vai te abençoar? Só uma pergunta rápida. Quem aqui já teve um milagre aqui de Jesus? Levanta a mão. Nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, a gente teve 2 testemunhos de livramento de câncer aqui dentro da igreja. Uma pessoa viajou para São Paulo, ela deu testemunho na quinta-feira da semana retrasada, acho que foi da semana retrasada, viajou para São Paulo com o diagnóstico de câncer, ela viajou para fazer a cirurgia. Quando chegou lá, o médico pediu vários exames, não, realmente vai ter que fazer cirurgia. Aí pediu o exame de novo e estava todo mundo orando, a gente orando. Eu orava por telefone, as irmãs das Déboras oravam, orava todo mundo, ela orando. Quando a fé, o médico olhou e disse assim:
Isso aqui não é para cirurgia não, minha senhora. A senhora não tem câncer não. A senhora não tem câncer mais não. Não tem câncer mais não, não tem não. Menina, essa menina ligou para mim, tão feliz. Pastor, não tem mais câncer não. Eu disse, glória a Deus, que maravilha. O Cristo que operou no passado é o mesmo que ainda opera hoje. Quinta-feira eu tive um testemunho da menina aqui. Cadê a Beth? Olha a Beth. Beth estava orando desde o final do ano. A Beth ia perder Olha, a Beth estava com testemunho. Estava com câncer de garganta ou de faringe. Nas pregas vocais. Ela ia perder a voz, ia ficar traqueostomizada para o resto da vida. E a gente orando, e todo mundo vai fazer cirurgia, e vai fazer biópsia, e vai fazer não sei o quê, e o diagnóstico dado. Quando a Milena veio conversar comigo semana retrasada, pastor, não sabe o que aconteceu. O que foi? O médico disse que o câncer está diminuindo. Eu digo, como é a história? O câncer está diminuindo. Eu digo, e aí? Não vai mais precisar fazer cirurgia, ela vai fazer só rádio. Glória a Deus! E eu digo, e a voz? Ela está falando. Não vai precisar mais explicar com aquele caninho aqui não, nunca mais. Eu digo, oh, aleluia! Cadê Elis? Elis me procurou chorando mês passado, meio retrasado. Pastor, pelo amor de Deus, a minha filha teve gêmeos às pressas. Estou contando isso porque ela me contou, a gente orou por ela. Gêmeos, ela veio de Pinheiro. Foi Pinheiro? Veio de Pinheiro, teve gêmeos às pressas, prematuro. Veio às pressas, chegou aqui, teve os gêmeos foram para a incubadora. Eu não sabia, perdoe minha ignorância, perdoe-me. Eu não sabia que dava para ter eclâmpsia depois do parto. Para mim era só antes. A filha dela teve. No sábado à noite, ligou desesperada. Eu estava lá, fui fazer alguma coisa com a Winnie no shopping da ilha, no São Luís. Eu encostei lá numa coluna, botei o celular e fiquei aqui orando por ela. Eu digo, Elisa, eu vou orar por ti agora, no nome de Jesus. Ela estava na UTI, acho que com a filha dela, com os netos. Eu comecei a orar. Quando foi no domingo de manhã, ela bateu desesperada aqui. Ela e o Paulo. Vamos orar, orei, eu acho que eu fui fazer o culto de manhã. Enquanto o pessoal estava fazendo louvor, eu estava aqui com ela orando dentro do escritório. Quando eu saí aqui, eu disse, irmãos, antes de começar a mensagem, a gente tem que orar pela Elis. A filha dela teve eclâmpsia, a filha dela estava espumando, caiu de lado. Saiu todo mundo correndo, então todo mundo querendo induzir, ao induzir ela ao coma induzido. A gente começou a orar. No domingo seguinte, a filha dela estava aqui dando testemunho. Digo, Jesus Cristo, eu estou me espantando. Você sabe o que é isso? A Bíblia fala que no final dos tempos vai se multiplicar a quantidade de milagres. O mesmo Jesus que está operando na vida dos irmãos aqui tem condições de operar na tua vida. Minha mãe. Eu fiz um propósito com Deus. Eu estava explicando para os irmãos que eu venho de uma família de vários pastores. Eu nunca quis ser. Porque eu vi o que é que um pastor passa. Eu disse, meu Deus, não quero isso aí para mim não. Quero trabalhar, vou me formar, vou me pós-graduar, vou entrar na área empresarial. E fui. Minha mãe teve câncer de tireoide. Eu fiquei besta, eu digo, meu Deus, minha mãe. Viajei para a cirurgia da minha mãe. A minha mãe com plano de saúde. Só que ela tinha trocado de plano de saúde. Quando ela trocou de plano de saúde, ela não sabia que perdia a carência. E aí, como é que faz a cirurgia? O médico, olha, tem que fazer rápido, porque ela tinha feito todos os exames pelo plano. A gente começou a entrar em oração, Na época, o pastor Bruno, a pastora Carol, na época, oraram. A gente começou a entrar em oração. Viajei para a cirurgia da minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia. Ficou com a garganta cortada aqui. Ela disse que foi a pior sensação da vida dela. Abriu-se uma oportunidade dela fazer cirurgia no hospital da polícia lá em Fortaleza. Eu fui viajar, fiquei com a minha mãe lá, eu e a minha irmã. Aí no dia, eu me lembro que no sábado à noite já tinha sido marcada uma festa de 60 anos da minha tia, que é outra tia que é pastora. E a minha tia queria cancelar a festa. A minha mãe, antes da cirurgia, disse assim, fulana, Fausta, faz a tua festa, você já pagou tudo, já tem um buffet. A minha cirurgia, graças a Deus, foi adiantada. Não para a tua festa. Ninguém queria fazer as festas. A minha mãe fez a cirurgia no sábado. No sábado à noite eu fui para a festa da minha tia, só comparecer porque a minha irmã estava no hospital com a minha mãe. Eu saí rápido. Quando eu saí da festa, ligaram para mim. A minha irmã ligou para mim e disse assim, ora aí que a mãe está passando mal, os médicos estão querendo colocar ela em coma induzido. Então quer levar ela para a UTI. Meus irmãos, naquele dia eu me ajoelhei no quarto e disse, Senhor Jesus, eu vou parar de fugir do ministério, se o Senhor curar minha mãe, eu vou virar pastor. Para que eu falei isso? Minha mãe está vivinha da Silva pregando, uma senhora de 64 anos com uma igreja enorme. Você tome cuidado com os propósitos que você faz com Deus. Gente, Jesus Cristo opera milagre. Jesus Cristo ainda hoje libera a bênção no meio do povo dele. Você está orando no teu quarto, às vezes nem o teu cônjuge sabe a necessidade que você tem, o anseio que está no teu coração. O Senhor Jesus sabe. O Senhor Jesus sabe, a palavra de Deus fala que o Deus que você serve, Ele colhe as tuas lágrimas e guarda elas no odre. Um odre é um recipiente que é feito com pele de carneiro, porque naquela época a Bíblia era muito rural.
As pessoas que falavam naquela época assim, então, Jesus Cristo, ele colhe as tuas lágrimas para ele. Você acha que a tua lágrima derramada nos pés de Jesus é em vão? O Senhor está vendo os teus passos em direção à casa de Deus. E a Bíblia fala que Ele vai restituir quantas vezes? Fala mais forte para o teu coração. Vai restituir quantas vezes? 100 vezes mais. Ele diz, em casas, irmãos, irmãs, mãe, filho e campo, com perseguição. Ele faz um adendo. Porque a vida do cristão, você vai passar perseguição. A Bíblia fala, eu ia pregar sobre isso hoje, eu vou dar só uma pincelada. Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia é a parábola do trigo e do joio. Por quê? Vou entregar o ouro da pregação que é da outro dia. A Bíblia fala que tem um joio que cresce no trigo. O que é um joio? O joio, ele tem a cara do trigo. Consegue encontrar na internet para mim? Trigo e joio. O joio é a cara do trigo. É parecidíssimo com trigo. E ele cresce junto com o trigo. Só que ele não é trigo. Por quê? Porque o joio não tem recheio. Ele não tem semente. Ele é oco. Só que além do joio crescer no meio do trigo, a Bíblia fala que o trigo também cresce no meio do joio. Quem é trigo aqui? Você não entendeu? Quem é trigo aqui? Que trigo é coisa boa. O trigo também cresce no meio do joio. Você vai continuar crescendo e avançando independente de quem estiver do teu lado, porque Jesus Cristo é contigo. O Daniel, gente, eu estou contando vários exemplos bíblicos para você. O Daniel era um dos 3 ministros da Babilônia. Existia o rei e existiam os ministros. O Daniel era um forasteiro, porque ele não era babilônico. Ele era um dos 3 ministros da Babilônia. Encontrado, está aqui, ó. Trigo e joio, nem a cara um do outro. Parecidíssimo, ó. O joio cresce no meio do trigo, cuidado. Mas trigo também cresce no meio do joio. Quem é trigo aqui? Você vai crescer, independente do terreno que você tiver. A Bíblia diz que o Daniel era um trigo no meio de 2 joios, porque os 2 outros ministros que trabalhavam com Daniel foram denunciar ele para o rei. Bajularam o rei, acho que era o rei Dario já, não era mais não Nabucodonosor. Bajularam o rei e disseram assim, rei, baixa um decreto, que quem não te adorar vai ser jogado na cova dos leões. O Daniel foi orar, porque só podia adorar o rei. Pegaram o Daniel na oração e jogaram na cova dos leões. O Daniel não foi comido pelos leões. A Bíblia fala que no dia seguinte, o rei que gostava do Daniel chegou na cova. Daniel, será que o Deus a quem você serve continuamente te salvou? A Bíblia fala que o Daniel disse assim, o Senhor mandou um anjo e tapou a boca dos leões. Que coisa maravilhosa. E o Daniel começou a crescer. E aquelas 2 pessoas que intentaram o rei para jogar o Daniel na cova dos leões, elas foram jogadas na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes deles caírem na cova, os leões já estavam devorando. O que eu estou falando isso para você? Para te dar um exemplo, que independente das pessoas que estiverem ao teu lado, se você estiver com Jesus, você vai continuar crescendo. Você vai continuar sendo abençoado. Quantas vezes? Em tudo. Mas você vai passar perseguição. Eu preguei isso semana retrasada. Pastor, por que eu sirvo tanto a Deus? Por que eu estou com Jesus o tempo todo? Estou vindo na igreja todo domingo, tomo a Santa Ceia, estou orando, estou fazendo um jejum da vitória, 21 dias, 42 dias, 63 dias, 84 dias, aí eu acabei a tabuada. Já estou não sei quantos dias orando e jejuando. E a impressão que tem é que vem muita luta. É simples. A Bíblia fala que todo ramo que dá fruto, o nosso Pai poda o ramo para que dê mais fruto. Se você está passando perseguição e você está alinhado com Jesus, é porque Jesus está te limpando para que você dê mais fruto. Bíblia pura, eu estou falando de Bíblia para vocês. Então, meu irmão, que nessa noite de domingo de missões, você sai daqui com a certeza de que se você está ligado a Jesus, você vai receber quantas vezes? Vai receber perseguição, mas no futuro, aqui é a última linha, a vida eterna. Amém ou não amém? Amém. Como disse um pastor abençoado, pensa nisso. Amém? E continua firme com Jesus. Amém?